Olha, acompanhar aquilo que Lula fala nos eventos em que participa, infelizmente faz parte do meu trabalho. E ao longo desses últimos anos, eu já cansei de vê-lo mentindo, já cansei de vê-lo destilando ódio, já cansei de vê-lo atacando adversários, já cansei de vê-lo fazendo promessas que nunca foram cumpridas. Mas o discurso que ele fez hoje conseguiu me surpreender mesmo assim. Porque nessa sexta-feira, simplesmente parecia que Lula estava possuído por alguma coisa. Sabe aqueles filmes de terror em que um personagem incorpora algum ser maligno e faz aquelas piadas debochadas acompanhadas de risadas malignas? Pois é, o comportamento do presidente da República hoje me lembrou muito esse tipo de cena. O visual dele até lembrava um daqueles padres exorcistas que aparecem nesses filmes, mas o comportamento definitivamente estava mais para o próprio ser das profundezas. E eu vou mostrar para você os principais pontos desse discurso nesse vídeo. Veja só o que Lula disse nessa sexta-feira na cidade de Linhares, no Espírito Santo. Eu respeito o banqueiro, eu respeito o bancário. Eu respeito o comerciante e respeito o comerciário. Eu respeito o vereador e respeito o presidente da República. Eu sou o cara que mais disputei a eleição para presidente desse país. Pega o histórico para saber se um dia eu ofendi um adversário. Bom, eu até estava disposto a pegar esse histórico aqui para mostrar o quanto ele já ofendeu adversários. Eu poderia mostrar Lula em 2010 fazendo acusações infundadas contra José Serra. Eu poderia mostrar Lula em 2012 fazendo acusações contra Geraldo Alckmin. Eu poderia mostrar Lula em 2014 chamando de picolé de chuchu esse mesmo Geraldo Alckmin que hoje é o seu vice. Eu poderia mostrar as inúmeras vezes em que Lula chamou Bolsonaro de genocida sem sofrer qualquer punição por isso, já que tem hoje as instituições trabalhando para si nesse país. Mas nada disso será preciso, porque esse próprio discurso de Lula já desmente a sua própria afirmação. Por que eu digo isso? Porque apenas alguns minutos antes ele estava dizendo isso aqui. Aquela coisa covarde que preparou um golpe nesse país, não teve coragem de fazer, está sendo processado, vai ser julgado. E ele mandou o filho dele para os Estados Unidos pedir para o Trump fazer ameaça. Se não liberarem o Bolsonaro, eu vou taxar vocês. Pois é, só que esses ataques debochados de Lula, parecendo um personagem possuído em um filme de terror, estavam só começando. Apenas alguns minutos depois, quando começou a falar sobre Donald Trump, esse mesmo comportamento foi mostrado por ele, e o deboche se estendeu nesse caso até em relação a Eduardo Bolsonaro. Qual é a lógica dele? No processo o Bolsonaro para com isso imediatamente, mas imediatamente. Porque a coisa mandou um filho que era deputado se afastar da Câmara para ir lá ficar pedindo: ô Trump, pelo amor de Deus, Trump, solta meu pai, não deixa meu pai ser preso, sei das contas. Quando o show de imitações se encerrou e Lula começou a falar sério, ele saiu com essa. Poder Judiciário Autônomo, não tem como eu interferir na Suprema Corte. Não, ele vai ser julgado com base nos autos. Tem não sei quantos meses e anos já investigando, pesquisando, fazendo. Ele vai ser julgado. Se ele for inocente, ele será absolvido, como eu fui. Não, Lula não foi absolvido. Isso é uma mentira. Lula foi condenado à prisão por 3 instâncias do Judiciário brasileiro, até que o STF, que já tinha uma composição formada por uma maioria de indicados por Lula e Dilma naquele momento, decidiu anular todas as condenações de Lula, inicialmente por decisão do ministro Fachin, indicado por Dilma, e posteriormente confirmado por decisão da maioria do colegiado. Anular condenações não significa declarar a inocência de alguém. Lula teve suas condenações anuladas, mas nenhum juízo declarou inocente de suas respectivas acusações. Agora, não pense que os absurdos desse discurso acabaram. Lembra da velha narrativa do período de plantio e do período de colheita? Quando chegou à metade do primeiro ano do seu atual mandato, Lula afirmava que os 6 primeiros meses de governo haviam sido apenas de plantio e que a partir daquele momento começaria a colheita. Quando chegamos ao final de 2023 e início de 2024, a narrativa já mudou para: esse primeiro ano foi de plantio e de agora em diante começará a colheita. Quando o ano de 2025
se iniciou, Lula já dizia que os 2 primeiros anos haviam sido de plantio, e onde ele havia arado a terra, adubado bem, etc. E que agora sim, agora começaria a colheita. Pois bem, acabamos de entrar no segundo semestre de 2025 e agora essa narrativa de Lula já teve mais um ajuste. Olha só o que ele disse hoje. Nós somos uma mistura de indígena, negros e europeus. Por isso que nós saímos essa espécie bonita de gente. Então, companheiros, nós vamos fazer muita coisa boa nesse país, esperem. Espere, porque nós passamos 2 anos reconstruindo e 1 ano plantando. Agora é o momento da colheita. Agora é o momento que nós vamos anunciar tudo o que nós fizemos. Quando chegarmos ao período eleitoral de 2026, a narrativa já será de que os 4 primeiros anos foram de reconstrução e plantio e que a colheita será a partir de 2027, mas somente se Lula for reeleito. Francamente, a única coisa que vimos Lula colher até agora na prática foram essas tarifas aplicadas pelo governo dos Estados Unidos. Como eu mostrei detalhadamente no vídeo de ontem, Lula plantou cada semente ao longo dos últimos anos para ter esse resultado. Defendeu incondicionalmente o BRICS, defendeu a criação de uma nova moeda própria para o bloco, se aproximou cada vez mais da China, se aproximou do Irã, permitiu até que navios de guerra iranianos atracassem no Brasil em 2023, atacou Donald Trump desde antes da sua volta à presidência dos Estados Unidos, enfim, preencheu todo o checklist de itens para levar o governo norte-americano à aplicação dessas taxas contra o Brasil. E sabe o que é pior? Agora, em vez de abaixar a bola e tentar solucionar o problema, Lula está fazendo justamente o oposto. Ele e os seus aliados já começaram a disseminar a narrativa de que a culpa por essas novas tarifas é da família do seu adversário. Ao mesmo tempo, ele também já está explorando politicamente essa situação para reforçar a sua falsa narrativa de que é um defensor da soberania nacional e da competência da justiça desse país. Sim, o mesmo cara que concedeu asilo e mandou um avião da FAB buscar a ex-primeira-dama peruana, condenada a 15 anos de prisão pela justiça daquele país por lavagem de dinheiro, agora vem com essa narrativa de soberania nacional e competência da justiça. As medidas que o governo Lula já sinalizou até o momento são, basicamente, acionar a Organização Mundial do Comércio, possivelmente retalhar no campo de patentes e propriedades intelectuais dos Estados Unidos e aplicar a lei da reciprocidade se as tarifas de 50% entrarem mesmo em vigor no mês de agosto. Eu não sei para você, mas para mim a impressão que Lula passa até o momento é de que não está nem um pouco interessado em negociar um acordo para reduzir essas tarifas. A impressão que passa é de que ele está disposto a dobrar a aposta para explorar cada vez mais politicamente essa situação em seu favor. E a postura dele nesse discurso de hoje, então, nem se fala. Em meio a um cenário caótico, o presidente da República ainda se presta ao desserviço de fazer essas imitações debochadas para tirar da cara do próprio presidente dos Estados Unidos. De que maneira isso poderia ajudar o povo brasileiro diante desse cenário? Parece que, enquanto tenta o tempo todo construir uma imagem de Donald Trump como um grande vilão, um cara arrogante, maldoso, despreocupado com os cidadãos do seu país, despreocupado com as relações comerciais com os outros países, Lula constrói uma imagem ainda pior de si mesmo. Vejam como Trump é ruim, mas vejam como eu consigo ser ainda pior. E sabe o que me deixa ainda mais indignado? Ver o público presente naquele local aplaudindo toda essa palhaçada. É claro que a plateia desses eventos é criteriosamente selecionada para que apenas militantes estejam ali. Mas mesmo assim, é de cair o queixo de ver essas pessoas aplaudindo um comportamento que está fazendo com que elas próprias paguem um preço muito alto. E você, compartilha dessa indignação? Me conta a sua opinião aqui nos comentários.